Olá, gente bonita, muito boa noite. Quero já desejar a paz do Senhor Jesus para todos, né? Estamos começando agora essa pequena live e, na verdade, essa live que eu vou fazer é mais para trazer um esclarecimento sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, tá? O Evangelho de João é um evangelho universal, tá? Então, esse evangelho traz muitas riquezas, muitas coisas lindas para a nossa edificação. Hoje eu falei sobre o paralítico de Betesda, né? Lá na TV evangélica do Cariri. E o meu intuito de gravar esse, esse pequeno vídeo, essa pequena live, é justamente para deixar gravado, para esclarecer essa questão do tanque de Betesda. A pergunta é bem simples, né? Nós sabemos que o texto aqui ele narra que havia um homem, né, no capítulo 5, tá? No capítulo 5 de João, João Evangelista está narrando que havia um paralítico que há 38 anos vivia de forma moribunda, né? Ali marginalizado, né? Jogado ali ao léu, à sua própria sorte. E diz a Bíblia, aqui no Evangelho de João, que de tempo em tempo descia um anjo e tocava nas águas, e no mover das águas, aquele que descesse primeiro no tanque, ele era curado, tá? Então, será que a Bíblia ela está entrando em contradição? Será que houve algum acréscimo? O que a gente pode tirar de lição sobre isso? Olha que coisa interessante o que é que a Bíblia fala no capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa em Jerusalém, tá? Entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Por que subiu? Por conta de que Jerusalém fica a mais ou menos 800 metros acima do nível do mar, tá? Então, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, diga-se de passagem, não era a porta das ovelhas, tá? Mas era próximo à porta das ovelhas, tá? Um tanque chamado Betesda em hebreu, tá? O qual tinha 5 alpendres, 5 pavilhões, tá? 5 pavilhões. E aí, neste jazia grande multidão de enfermos, pessoas cegas, coxas e paralíticos, esperando o movimento das águas, né? Versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e ao tocar nas águas, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, ele sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ele continua que estava ali um paralítico já há 38 anos, né? E Jesus pergunta para ele: queres ficar sã? Queres ser curado? E ele simplesmente ele diz: não tem quem me bote no tanque, porque todas as vezes que eu penso em descer, quando as águas se movem, alguém desce primeiro do que eu e ele é curado, certo? Então, Jesus vai, diz: toma tua cama e anda, né? Seja curado. Jesus fez isso com esse homem, tá? E aí, existe algumas indagações, né? Sobre essa questão desse milagre que ocorreu no tanque de Betesda, tá? Bom, vamos lá. É uma polêmica um pouco, não vai haver discrepância, mas é um pouco polêmico, tá? Jerusalém, na época de Jesus,
essa cidade era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, ele acabava colocando tudo, ou fazendo tudo ao seu bel prazer. É tanto que ele permitiu Herodes Antipas estar reinando naquele lugar, tá? E Herodes, para agradar a gregos e troianos, ele acabava fazendo também piscinas térmicas, casas de banhos, ele acabava fazendo teatros para os gregos, né? E o que é que ocorria naquela época, tá? Naquela época, o povo romano, eles tinham uma... Eles acabavam pegando aqueles deuses e colocando aqueles deuses como seus também. Daí a palavra greco-romano, tá? Porque eles acabavam, de certa forma, cultuando aqueles deuses da Grécia e de outros países também, tá? E um deus que era muito, muito famoso naquela época, o deus do Império Romano, era um deus chamado Esculápio ou Asclépio, tá? Esse deus é chamado Deus da medicina. É tanto que até os dias de hoje existe quando um médico ele vai fazer o seu juramento, ele faz um juramento não é diante, mas ele faz um juramento ao Deus Asclépio, tá? Jurar curar as pessoas, jurar tratar das pessoas. E qual é o símbolo desse Deus da medicina? É justamente um bastão com uma cobra enroscada. Você vê isso muito em medicamento e no jaleco dos médicos ou enfermeiros, tá? Então esse símbolo ali é o símbolo do Deus da medicina, tá? E esse Deus Esculápio, Asclépio, como você queira chamar, ele tinha mais de 400 templos espalhados durante todo o Império Romano. E ali no tanque de Betesda havia justamente um culto ao deus Esculápio e tinha justamente um altar para venerá-lo, porque afinal de contas, o tanque de Betesda era um tanque de purificação e um tanque muito grande. Mas era um tanque que os judeus tomavam banho para se purificar? Nananina, não. O tanque que os judeus tomavam banho para se purificar antes de entrar no templo, tanto judeus como prosélitos, era justamente o tanque de Siloé e não o tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, ele ficava próximo à porta das ovelhas, tá? Então, esse tanque era usado por os pagãos e não pelos judeus, tá? Então, muitas pessoas acreditavam nesse Deus da medicina, porque esse Deus, ele é tão famoso que ele conseguia ressuscitar pessoas. Olha aí que coisa interessante. Então, esse Deus era conhecido em todo o Império Romano, tá? E aí o interessante é que Jesus se compadece daquele homem que jazia 38 anos, né, naquele lugar, e ali moribundo, esperando pelo agitar das águas, pelo anjo. Será que era o anjo mesmo que agitava as águas, né? Na verdade, nós temos que entender uma coisa. O versículo 4 desse texto aqui, ele não se encontra nos originais, nos pergaminhos, nos papiros, tá? Originais. Até o quarto século não existia, tá? Mas a partir do quinto século, nós vamos entender ou vamos ver que esse texto, esse versículo foi acrescentado, tá? Obviamente por um copista, tá? E por que foi acrescentado por um copista? Por conta da lenda que existia justamente desse Deus Asclépio. Mas isso vai tirar a veracidade
da Bíblia vai tirar a importância da Bíblia? De hipótese alguma. E como é que se prova, Ronaldo, a questão desse mover das águas, né? Que existia o mover das águas. Como era que acontecia isso? Nós temos que entender que esse tanque ele era administrado pelos sacerdotes do templo, tá? Afinal de contas, ficava nas dependências do templo, tá? Perto do templo, tá bom? E era administrado pelos fariseus. E como era águas de purificação, tá? Então, de tempo em tempo, acontecia de que quando os judeus, ou seja, eles precisavam abrir as comportas, quando eles abriam águas purificadoras, tá? Águas novas, na verdade, passavam essas águas novas e, obviamente, havia aquele mover das águas. Então, acreditava-se que aquele mover das águas era milagroso, porque o tanque era muito grande, as pessoas não entendiam de onde vinham aquele mover e aquelas águas purificadas, aquelas águas novas, e entendia-se que era um anjo que tocava na água de tempo em tempo, tá? Então, assim, a gente vai entendendo essas coisas conforme os estudos geográficos, com os estudos justamente daquelas pessoas que trabalham na arqueologia e passam essas informações, né? Eu nunca fui em Jerusalém, né? Nunca fui no Oriente Médio, mas nós estudamos, na verdade, sobre isso, como é que funcionava esse sistema de comportas de água. Mas aí vem uma certa pergunta, né? Esse homem, Jesus acabou curando esse homem, tá? Uma prova irrefutável, que esse tanque era um tanque de origem paganista. Jesus, quando cura este homem, Jesus faz uma coisa tremenda. Jesus cura ele e manda ele se apresentar ao sacerdote, tá? Manda ele se apresentar ao sacerdote, não se banhar no tanque de Betesda, que é o nome Betesda em hebreu significa casa de misericórdia, mas não misericórdia de Deus, era a misericórdia justamente do Deus Asclépio. Então, todos que estavam ali ao redor daquele tanque, esperando o mover dos anjos, na verdade, eles estavam esperando o mover milagroso do Deus Asclépio, né? Não era do Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença do tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava dentro do templo e só quem podia entrar naquele tanque para se purificar era justamente judeus e pessoas convertidas, né? Jesus manda ele se banhar no tanque de Siloé e se apresentar ao sacerdote, mas Jesus não manda, depois que cura o paralítico, se banhar no tanque de Betesda, porque senão a glória ia ser para o Deus Asclépio. E isso é mais uma prova irrefutável que era um tanque pagão. Mas isso não vai tirar a veracidade da Bíblia, né? Muito pelo contrário, vai nos instigar, né? Nos impulsionar a meditar na palavra. E aí estamos justamente com um canal no YouTube, Ronaldo Torres, tá? Você pode também estar acompanhando as nossas palestras no Conexão Gospel da Rádio Tempo FM, juntamente com o Carequinha de Jesus diga-se passagem, já está aqui na nossa live também, e também no programa da TV Evangélica do Cariri, todas as quartas-feiras, né, às 11 horas da manhã, programa Conexão Gospel da Rádio Tempo FM vai ao ar aos domingos, justamente às 21 horas até a meia-noite, e na segunda-feira, eu e o Edinaldo Moura estamos ali no programa da TV Verde Vale, né, programa Ceará Diverso Cultura Gospel. Então, você quer conhecer mais um pouco da palavra de Deus? Procure o professor Ronaldo Torres, procure uma igreja evangélica
perto de você, ligue para o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp 98835 6028, né? E aí nós vamos interagindo com esse povo maravilhoso. E se você quiser ouvir mais uma vez esse pequeno estudo, né, você vai lá no YouTube, já vou deixar gravado lá, compartilha, tá bom, com seus amigos, para que as pessoas tenham o desejo de meditar na palavra, estudar a palavra de Deus. E aproveitando aqui, mandar um abraço para o meu irmão José Bonfim, Nanda Grangeiro, Fernandinha, nossa hermanita, Hernandes Batista, né? Deixa-me ver quem mais aqui, Diza Gouveia, Pastor Cícero Luiz, Ricardo Lima, Paulo Viena Brito, Ronilda Rodrigues, né? Mandar um abraço, Cícera Maria, Rosilene Costa. Então, muita gente acompanha na nossa live, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Já quero avisar que estou indo agora para o culto de doutrina também, aprender da palavra de Deus, porque afinal de contas, ninguém pode se sentar para ensinar. Aliás, ninguém pode se levantar para ensinar se antes não se sentar para aprender, tá bom? Então, esse foi o Meditando na Palavra, aqui no programa do Ronaldo Torres, aqui do nosso programa do YouTube, tá bom? Vai para lá agora, nossos hermanitos do Facebook. Boa noite, a paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe.